impressionante. A cada vez que eu vejo o filme, eu descubro um viés novo, né? O filme, bem, vocês devem ter notado, ele tem uma linguagem alegórica, né? Até o próprio Mário Lago, ele é um personagem que ele representa o exército inteiro, só tem um militar. Então na alegoria você tem isso, né? Signos. O Jofre Soares da igreja. Então é interessante também como ele escolheu o elenco, né? Se você for ver o painel que ele monta do Brasil, ele vai buscar o Paulo Altran, que era do TBC, que era um tipo de teatro, né? Um teatro mais clássico. O Paulo Gracindo, que era um ator de radionovelas, que era um ícone da radionovela. O Hugo Carvana, que era do Teatro de Arena. Caramba. O Modesto de Souza, que é aquele ator que faz o senador, que era da Chanchada. O Liu Goi também, que era um vilão da Chanchada, embora ele tivesse vivido na Europa, ter feito filmes e tal, mas ele era uma figura associada. Isso é muito curioso no Glauber, porque o Glauber ele não se enquadra nem no cinema novo, porque o próprio cinema novo tinha um discurso político contra a Chanchada, e ele vai lá na Chanchada, traz os atores, né? Ele monta um afresco assim, de todas as contradições e vertentes do país e faz um filme que foi um filme difícil de classificar na época. Ele desagradou tanto a direita quanto a esquerda quando foi lançado. E aí ele atravessou o tempo e continua, né, sendo premonitório. Ele, por exemplo, ele foi uma resposta ao golpe de 64. Você vê todas as nuances ali, os personagens, o personagem do Liu Goi. Não foi censurado? Foi no Brasil, foi censurado no Brasil. Depois, eu até contei aqui no início, ele foi para Cannes, uma manobra que o Glauber fez para fingindo que ele forjou um documento do governo brasileiro para o filme ser exibido lá. E aí, com isso, ele conseguiu a liberação no Brasil, porque passou em Cannes aí. Pegava a mão para a ditadura, né? Não aceitar o filme aqui. Aí o filme é o precursor do tropicalismo, né? Tanto é que o José Celso Martinez Corrêa dedica o Rei da Vela ao Glauber, porque ele traz, vocês podem ter notado, tem construções do filme, por exemplo, os cartazes que as pessoas carregam, não tem nada escrito. Olha que não é? A banda sonora é toda, quem montou o filme foi Eduardo Escorel, né? E tem uma história que na pesquisa a gente vai descobrindo os bastidores e tal. O Escorel, no momento da mixagem, de fazer, né, de colocar o som com a imagem, juntar o som com a imagem, o Escorel estava doente, acho que foi fazer uma operação de amígdalas, e o Glauber foi para o estúdio. E ele que comandou essa coisa de botar a bateria como um elemento melódico central da edição de som, da banda sonora. E quem era o baterista era o Edson Machado, que era o grande baterista da Bossa Nova, que tem um quarteto que toca naquela orgia ali. O Edson Machado que depois trabalhou no Abismo, do Rogério Sganzerla, é um grande músico brasileiro. Era o Clóvis Bornai. Clóvis Bornai, que aí acentua mais a alegoria, né? Porque a alegoria carnavalesca. Então ele representa ali uma figura meio portuguesa, né? Uma nobreza, mas que é irônica, né? Porque é o próprio carnaval. E eles representam aquela primeira missa, a chegada ali. Enfim, é um filme para a gente ver muitos vieses assim. O filme também foi precursor antecedeu o que foi acontecendo em maio de 68 também. O filme é de 67. Depois ele foi exibido nos muros lá em Paris durante maio de 68 junto com... Eram 3 filmes que foram a bandeira do maio de 68. Terra em Transe, a Prima della Rivoluzione do Bertolucci e a Chinesa do Godard. E foram os 3 filmes que... Tem uma cena que é Glauce Rocha, Glauce. Que ela fala já das torturas, né? Mas ela não tinha começado. É um monólogo. É interessante. Ela não tinha começado a tortura ainda, para valer, né? Foi Não, é interessante você falar da Glauce, porque a Glauce... O filme é assim, né? Ele traz para dentro do filme aspectos autobiográficos de cada figura. Então tem a história de cada ator. Isso que marca a diferença do cinema autoral, né? Uma vez perguntaram para o Godard o que era
desse uma sinopse do Acossada. Ele falou, o Acossada é um documentário sobre a Jean Seberg e o Jean-Paul Belmondo. Então, esse filme também é um documentário sobre cada uma dessas figuras. A Glaucia era uma militante comunista, do partido mesmo. Uma figura que tem uma militância, assim. Então ele trouxe essa figura para ser a protagonista. E ela passa a ser, eu acho, o signo mais importante do filme. Né? Porque o filme apresenta aquela coisa, né? Tem uma frase que diz: o abismo está aí, estamos caminhando para ele. Né? O filme é de um desencanto terrível. O Glauber dizia que ele sentia nojo dos personagens quando ele escreveu. Era uma coisa asquerosa, ele tratar com aquela coisa, os acordos palacianos, as alianças. Mesmo o personagem do Paulo Martins, ele é um romântico, anárquico, mas ele é um cara que tem desprezo pelo povo. É uma figura, né? Toda meio... Vai ter uma metamorfose nele, né? O cara é cheio de contradições. Mas a Glaucia, ele conta numa entrevista que me chamou muita atenção, a Glaucia foi uma figura que ele idealizou. Ele fala até, tem até um certo resquício machista nessa fala dele hoje, você deslocando. Eu filmei ela como se fosse um homem, porque eu não conheci nenhuma mulher naquele momento como ela eu a projetei no filme, que ela representa a voz da consciência, né? Tanto é que esse caminho, né? Ela que segue a estrada, né? Então ele aponta através dela um caminho, né? No meio de tudo isso. Você pode viver nesse caos, ela fala para ele. Não precisamos de herói, até uma parafraseando o Brecht, né? Que infeliz do país que precisa de heróis, né? Que fala, não precisamos de herói. Então ela é uma consciência, um equilíbrio, a lucidez, é um personagem que segue, né? E ele fica ali agonizando. Então ele aponta um caminho de futuro. De esperança. Né? De esperança, é uma nota. Então ele diz isso, que ela realmente... E ele trouxe um pouco da história, né? Esse monólogo é incrível, ela está falando ali. Porque a Glaucia, eu fiz até um filme, acho que vai passar o Glaucia? Vai, né? Na semana que vem, chama Glaucia, Estudo de um Rosto. Então, e a Glaucia, assim, histórias incríveis dela, ela, por exemplo, ela lutou pela carreira, a legalização da carreira de ator, aí ela teve um encontro, acho que foi com o Médici, aí ela botou no bolso dele assim, a lista dos desaparecidos. Sabe, ela era uma figura que escondia gente na casa, ela era uma figura, e curioso que ela tinha uma postura assim muito despojada e de entrega total, tanto que ela tinha uma frase que ela gostava de dizer que não existe pequenos papéis, assim, pequenos atores. O que ela fez de Mazzaropi, Glauber, era uma figura que trabalhou, novela também. Fez, enfim. Mas ela é muito combativa, né? Então ele trouxe esse elemento para dentro do filme. E o filme, do ponto de vista da linguagem, que eu acho que vale a pena a gente conversar também, o filme, só para você, tem uma topografia que eu acho muito interessante, né? A coisa dos espaços. Onde é filmado? Então, na topografia tem dois lugares. Um é Eldorado, né, que é um país tropical, que é filmado no Parque Lage, que é o castelo do palácio e ali, então, tem o Vieira, que é vivido pelo Lil Goy, que é um governador. Ele é governador de Alecrim. E tem Eldorado. Alecrim é uma província, Eldorado seria um país, que a capital é Eldorado. Então tudo se transita entre esses dois espaços. E aí tem o Teatro Municipal, várias sequências que são rodadas ali, naquelas escadarias. Aí o filme foi assim, 6 meses entre a filmagem e a montagem. Tinha um roteiro de 700 páginas, e todo mundo fala desse mito, que não tem roteiro. Tá? O Glauber escreveu um roteiro de 700 páginas. E na pesquisa que a gente fez, quem tiver a oportunidade, o DVD do Terra em Trânsito tem 2 discos. Tem um documentário que eu dirigi com a Paloma, que entrevista todas as pessoas da equipe, atores, né, as pessoas que estavam vivas, conta todo o processo criativo de produção. E aí a gente descobriu um assistente de direção que era um psicanalista, chama Moisés Kendler, que o Glauber, ele conta na entrevista que ele deu pra gente, que o Glauber estava numa festa. Você vê como é que os critérios profissionais são relativos, né, nessa coisa do cinema mais de autor.
conheceu esse cara numa festa e ficou encantado com ele, né? O cara psicanalista, uma conversa. Você não quer ser um assistente de direção? Eu nunca fiz cinema. Não, mas... Aí chamou o cara e disse assim, e qual era o papel dele do filme? Ele aceitou, né? Aceitou. E eu entrou pro cinema, a partir daí ele começou a trabalhar. Se apaixonou. Qual era o papel dele? Era pegar esse roteiro de 700 páginas, porque o Glauber falou, eu tô com medo que a música do roteiro você tenha muito um baianês. Eu queria que você tirasse essa modulação que eu acho que está com muitos vícios. Então o cara ficou cuidando só da musicalidade das palavras. Olha o cuidado. Então por isso que o filme tem, né, esse jogo. Até um dos grandes influências que o Glauber assume é do Lautréamont, porque é a coisa do vômito, né? Ele diz que esse filme é um vômito poético, né? Que tudo é vomitado, o jeito que é. E ele antes de escrever o roteiro, ele fez um poema. O poema foi escrito antes do roteiro, um grande poema. Aí ele escreveu o roteiro e incluiu o poema. Então é um processo, e aí na equipe tem, né, as figuras aí tem uma estratégia, né, do cara que pensa a obra assim, como um filme só, como dizia o Fellini, que é o seguinte, o Luiz Carlos Barreto, que faz a fotografia do filme, que é a luz, né, porque tem a câmera do Jib Lutfi, o filme é todinho feito na câmera na mão, não tem nenhum tripé. E o Jib Lutfi, que fez a câmera, o apelido dele era Grua Humana, porque ele tinha uma precisão. Tem um plano ou outro, sim. Mas basicamente quase todo na mão. E a história da Grua Humana é interessante porque ele fez um filme do Nelson Pereira dos Santos, rodado em Nova York. Eles foram filmar lá no Central Park e na hora que a equipe botou o tripé, chegou a polícia, helicóptero. Você tem uma lei de uso e solo que você não pode, você tem que ter uma autorização para filmar. E aí não teve jeito, ele teve que fazer o filme inteiro no ombro. Então virou a Grua Humana, ninguém nota que o filme é todo feito na mão, tinha uma precisão. Tem um plano lá na sala ali que o Jib ele atravessa um sofá, ele sobe no sofá e atravessa o sofá. Sem tremer a câmera. E aí o Glauber, muito inteligente, o Luiz Carlos Barreto, né, que é o produtor também do filme, ele era repórter do Cruzeiro, fotógrafo, repórter fotográfico. E ele indicou o Barreto para ser o fotógrafo do Vidas Secas. Aí deu super certo, né? Foi uma fotografia revolucionária, porque no Vidas Secas ele tirou os filtros. Nunca ninguém tinha feito isso no cinema. Né? Porque até então tudo você tem que ter o filtro, né? Para atenuar, para equilibrar a luz, mas no Vidas Secas, como tinha essa coisa da insolação, ele tirou radicalmente, então ficou uma fotografia crua. Isso foi revolucionário. E aí agora você vai fazer o Terra em Trânsito. Depois que ele deu certo no Vidas Secas, a experiência, ele passou a fazer a luz do filme. E a luz é muito simples, como o personagem é um jornalista, você vê que às vezes a economia de linguagem ela pode ser favorável ao filme, né? Ele usou aquele pau de luz, que é uma coisa que usa em jornalismo, né? Que é aquele pau, assim, uma cruzeta, que tem aqueles embocadura que se coloca a lâmpada. E jornalismo tem muito essa figura, que em geral era o motorista do carro, que virava o iluminador, ficava segurando aquela, chama pau de luz. E ele fez essa luz assim, sem nenhuma luz artificial, trabalhando com pouca... Foi um filme barato, assim, porque eles não tinham... Só teve um patrocínio do CAIC, que era o órgão do Estado na época, e o banco. E tem um dado interessante também. Antes do Terra em Trânsito, o Glauber fez um filme chamado Maranhão 66. Que deveria ser um institucional para filmar a posse do Sarney no Maranhão. Só que ele foi lá e fez um filme que o Sarney durante muito tempo recusou o filme, porque é o seguinte, ele filma o discurso do Sarney, né, aquelas promessas e tal, e vai com a câmera andando pelo Maranhão, né, São Luís, entra num sanatório, entra no hospital, aquele abandono. Só que o discurso era um discurso do devir, né? Como ele ia transformar, coisa que nunca aconteceu, então vira uma dialética, não é uma coisa ilustrativa. Então o filme hoje
ele é visto como um filme quase de denúncia, mas na época era um manifesto do cara que ia transformar o Estado. E o Escorel até que fez o som direto, foi uma experiência, a primeira experiência de som direto dele. E ele disse que ele aprendeu muito, tanto é que no Terra em Trânsito, foi muito interessante quando a gente foi restaurar o filme, pegamos esse contratipo, e faltava essa parte, a parte dali dos comícios, né? Aí a gente foi ver que, na verdade, o Glauber ele tirou as imagens que são usadas do povo são do discurso do Sarney. Se vocês notarem aquelas... Caramba, eu fiquei pensando, de onde que ele pegou aqui? Então, ele foi no discurso, usou, trabalha o personagem que é muito parecido com o Sarney, né? O Lilgoy, com aquele bigode. Isso ele filmou numa convenção real, acho que foi em Caxias, que ele entrou no meio de uma convenção e aquelas pessoas estão cumprimentando ali, são todos políticos mesmo. Ele faz uma intervenção na realidade, filma uma convenção e mistura na montagem com o povo do comício do Sarney. E quando a gente foi restaurar, faltava um pedaço desse comício que tinha para restaurar o Maranhão 66. A gente foi restaurar o Maranhão 66, fomos olhar no Terra em Trânsito e estava, sei lá, tava um buraco. E aí que a gente percebeu, e aí você se aproximando dos cartazes, você vê o nome Sarney. Ah, é? É, aquele carro que vai na multidão. Caramba. E o Glauber já na época dizia que ele ia ser o presidente. Falava, esse cara vai ser o presidente do Brasil. Esse cara tinha uma antena. Eu estava vendo ali, o Glauber, quando fez esse filme, tinha 28 anos. Pois é. Gente, 41, 42 anos, né, quando morreu. Foi uma coisa... Absurdo. Muito, muito jovem, né? Para a obra, né? A dimensão da... E esse filme foi um impacto, né? Lá na França, quando passou ganhou um prêmio do Fipresse, em Cannes, e quem escreveu artigos encantados foi a Marguerite Duras, falou que era uma ópera negra, fabulosa. O filme foi um impacto. O Renoir achou que o filme, esse barroco que tem na Bahia, ele achava que esse filme tinha sido feito na Bahia, porque o Parque Lage, né, tem um aspecto de uma arquitetura. Mas teve uma grande... O filme continuou muito vivo, é isso que é interessante, né, você perceber como tem ali, né, muitos recados, né, parece. Né, queria que vocês comentassem também, o que vocês acharam dessa... Se quiserem perguntar alguma questão também específica. O que vocês sentiram em relação ao tempo presente, aí, esse espelhamento que a gente está vivendo? Desses... Tem uma curiosidade o nome dele, personagem, o anarquista, né, o Jardel Filho. Jardel Filho, né? Sim. A questão do anarquista que é falado várias vezes, e curiosamente é o que morre, né? Será que ele teve alguma... aliás, é bom você falar essa questão da morte, porque a montagem, talvez... O filme se passa todo tem uma liberdade temporal na montagem, porque foi quando ele morre, entendeu? O filme começa com a morte. E na morte, que ele faz como se fosse um delírio existencial de todo o passado. Então, isso é interessante, isso deu, o Escorel conta que isso deu espaço para você trabalhar muito com repetição, né? Tanto é que ele, no final, volta, né? A mesma situação, como se tudo tivesse passado naquela fração de tempo que ele é morto, que toda a história dele, a trajetória é revista ali, no plano, né, da memória. Interessante. Então tem uma estrutura bem rigorosa. Você pensa, não, filme alegórico, mas é tudo, né, muito preciso. As cenas de repetição, tem aquela cena da Glauce Rocha, quando ela entra na redação, e tem um segundo momento. Por quê? Então, isso aí depois o Godard fez isso paralelamente. Foi uma experiência de linguagem que estava se antecipando. Mas essa coisa do anarquismo é relativo, né? Porque é um personagem completamente paradoxal, né? Porque ele tem aquela sequência dele, né, com o lavrador, que ele tem aquele desprezo. Ao mesmo tempo ele é um anarquista, talvez nesse sentido provocador. De provocar, olha, né, ele quer que a massa reaja. Essa cena, né, vocês são covardes. Acabou de passar a cena que ela repete duas vezes. Né? Diz que quando o filme foi revelado na Líder, que era o laboratório do Rio, o técnico ligou para o Escorel, falou, deu um problema aqui, da copiagem que reproduziu. Ele falou, não é intencional, mas ele disse, o cara acho que não acreditou muito. Não se convenceu que era intencional.
Isso é estranho, né? Por uma É. linguagem naturalista. Né? O filme é completamente antinaturalista. É um poeta também. Também, nossa. Uma coisa assim. Não, e que eu acho interessante, o filme, ele não tem sync, né? Os tiros. Então não tem é um filme que nesse sentido ele não adere a nenhum sentido de violência gratuita, apelativa. Simbólico, né? Totalmente no plano simbólico. Então, sabe, não tem sync, aí tem tiro no momento que ninguém está atirando. Sabe, ele faz uma banda sonora, uma atmosfera. Né, Era som. muito genial mesmo. Não, é impressionante. O filme Acho que quando ele fala, eles ficam repetindo, você é um anarquista, você é um anarquista no sentido de que assim, ele está negando tudo aquilo, né? Na verdade, a grande contradição dele, ele está participando daquilo, mas não acredita naquilo. Porque né, vocês perceberam, né, que ele começa, ele tinha, é bom entender assim um pouco de um certo de libreto. O filme é operístico. Isso eu acho, para mim, pessoalmente, a grande diferença do Glauber, para mim, pessoalmente, como autor, é que ele, no Brasil, ao contrário de muitos outros autores que a gente admira e tal, no momento que ele leva o filme para uma chave operística, ele decanta o melodrama. Né? Ele vai repetindo, exacerbando, então isso vira... Porque a ópera é isso, né? A ópera é uma palavra cantada. Então o diálogo é cantado, vai para exasperação, então não tem espaço para o melodrama. Você vê que as pessoas se emocionam, mas o filme é brechtiano, né? Você está vendo sem aquela adesão ou projeção, identificação que é típica do cinema, né? E então isso é genial, porque vira música, vira uma outra coisa. E o filme também tem coisas assim que eu acho que são muito inovadoras, que é o diálogo com a cultura oriental. Aquele plano final é butô puro, né? A dança butô japonesa, né? Que ele tá ralentando aquele espaço com a metralhadora vira uma extensão do braço. Aquilo, ele tinha uma ligação muito com a cultura oriental, né? Ele tinha várias, através do Eisenstein, né? Que era muito ligado. O Eisenstein era o grande ídolo do Glauber. Tem uma carta que ele conta que ele foi lá visitar o acervo, ele ficou quase doente manipulando lá os desenhos, e toda a teoria da montagem do Eisenstein é ligada à cultura oriental. Né? Então ele tem essa coisa ao mesmo, e os corpos, né, como aquele tabuleiro de xadrez ali do Parque Lage, os personagens como se fossem um tabuleiro, né? Até o chão é todo quadriculado, ficam em volta, entendeu? Então é um transe, ele fala que esse filme é um transe latino e não brasileiro, que ele tentou fazer refletir um pouco. Né? Tem Paulo Gracinha, tem um empresário. E tem outro dado, que isso num debate recente, que isso veio à tona, que a gente está vivendo a realidade, né? Tem a mídia golpista. Quem é a mídia golpista? A Split, né? Que não aparece. Isso é genial. Ele não cria uma representação da imprensa. A imprensa é onipresente. Ela está ali, né? Ela tá por trás de todas as articulações, né? Você vê que tem que ter uma aliança. A Split sempre é um poder que está ali, né? Onipresente. Pô, o cara na época, em 67, né? Não cair no cinema realista, né? Só o Mário Peixoto mesmo em limite, que antes... Não, é que aquele personagem que representava o sindicalista, né? Quando ele começa a falar... Jerônimo no poder. Quando ele começa a falar, ele silenciado, né? Ele cala a boca. E isso também é muito forte, né, na nossa política, né? Esse silenciamento. Porque o outro, que era o povo mesmo, não, ele não é o povo sou eu. E aí ele começa a falar das misérias dele, né? E imediatamente ele é linchado, né? Ele é linchado, né? E aí é outra morte que tem também. Sim, não, isso é muito interessante. Que é o Flávio Migliati. Flávio Migliati, muito bom para apresentar. Então, assim, isso para mim é muito significativo. Primeiro, o sindicalismo que não tem voz, né? Ele está ali amordaçado. E depois o povo, quando começa a se expressar, dá logo um cala-boca nele, né? E eu acho isso muito... Mas isso é muito... Sabe, você vendo esse filme, você entende o Brasil, né? O Brasil é um país muito promíscuo politicamente. Não, é completamente promíscuo. Você vê as relações entre Getúlio Vargas,
Aí Getúlio Vargas, que vai dar no Jango, que aí tem o Darcy Ribeiro, que estava lá. Aí você não entende, mas como? Aquele cara que reprimiu o Estado Novo, que o Prestes vai lá e se alia. É difícil você assimilar, né? As coisas são... Não, sem falar no Lula, o que o Lula aprontou. Então, aí, vamos pular essa parte. Não, mas quando ele fala, tipo, a biografia do político, isso fica na cara. E ali é muito interessante. O tempo todo, né? É muito interessante. É curioso, aquilo lembra muito o Cidadão Kane, né? Do Orson Welles, que o Cidadão Kane tem um cinejornal. Só que eu fui ler, o Glauber, ele recusava, ele falou que esse filme é um anti-Cidadão Kane, que é um duelo dele com o Orson Welles, que ele amava também. Mas tem aquela biografia que depois do Bandido da Luz Vermelha também tem, né? O ex não sei o quê. Esse dado que vem lá do Cidadão Kane, né? Você colocar um cinejornal que é um comentário interno, né, ao filme. Que ele tinha feito para ridicularizar o Deus da Juventude. Até o momento que ele fala assim, meu Deus da Juventude de As. Isso né, a coisa do paternalismo, né, patriarcalismo também, né, que as pessoas são... Isso é muito presente. Outro dado também que me chama a atenção, um personagem que pouca gente se ateve, assim, recentemente começou a aparecer comentários. É o personagem do Zósimo Bubu, que é o personagem negro, que ele só fica gravando. É interessante isso, que é outra... Ali ele fala que é um personagem misterioso, enigma. Ele define como personagem enigma. Antevendo uma questão que hoje está na ordem do dia, né? A voz, né? O empoderamento, a coisa do negro, que estava ali gravando. E não tinha voz também. Isso também gera uma polêmica nos debates interessante, que divide opiniões, né? Mas eu acho interessante aquela figura, porque o Zósimo Bubu, ele foi um grande líder do movimento negro, um dos artistas mais expressivos do cinema. Então é interessante ele dar esse papel para o cara que vai ali, né? Ele está gravando tudo, está produzindo uma memória, sei lá, eu vejo ele com muita força ali, né? Às vezes é uma presença sem uma voz, literalmente, mas... Enfim, aí tem a música do Sérgio Ricardo, que já tinha sido parceiro do Deus, Diabo na Terra do Sol. E tem a primeira aparição da Gal Costa cantando. Que o nome dela ainda era Maria da Graça, parece uns letreiros. A Gal Costa, naquela sequência da escadaria, que é uma música do Sérgio Ricardo chamada Olá, que é super bonita. Sérgio Ricardo é uma figura também, um grande colaborador do Glauber, que ele coloca Verdi, Vila Lobos, né, um ponto de candomblé, que abre o filme. Nessa época ele fez o Noite dos Fantasmas, não foi isso? Né? Foi nessa época também, de 67. Acho que é esse período. Que é um filme também fortíssimo, né? Não, o Sérgio Ricardo é uma... Foi essa cena aí, né? Eu pensei, como ele fez essa cena aí, porque é impossível esse povo todo, né? Não, isso é uma grande... A Thelma Heston também era uma atriz que trabalhou com o Emanuel Cavalcante. O Emanuel Cavalcante também fez também do Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, faz um padre da Teologia da Libertação, meio representando ali. E é interessante que ele inclui o próprio povo, né, como ator desse filme. Não tem nem... Todo mundo aqui, ele chega numa comunidade... Eu acho que é Caxias, as pessoas identificaram. E aí tem toda essa... Tem esse personagem que é o Marinho, José Marinho, que é chamado de Marinho, é o nome dele no filme. É muito interessante. Bom, o Vieira é um político populista. Né? Um cara que lembra um pouco o Jango, às vezes, né? Porque o Jango não resistiu no golpe. Ele falou, não queremos derramamento de sangue. Às vezes é um meio Sarney. Nunca ninguém é exatamente alguém reconhecível, mas é como se fosse uma amálgama de várias... É uma síntese. Né? Por exemplo, o Jânio de Freitas, a gente fez uma entrevista com ele disse que quando ele foi ver o filme, ele reconheceu várias falas que eram dele. Que o Glauber anotou várias coisas que ele falava na mesa de bar e colocou no personagem do Jardel. Falou, pô, sou eu que está falando. Olha que interessante. Jânio de Freitas, né, um jornalista... Mas fala um pouco da recuperação do filme. A recuperação. Então, o filme, como eu disse, os negativos tinham sido desaparecidos num incêndio na França, num laboratório, né? Ficava num depósito externo que pegou fogo, aí
os negativos do Dragão e da Maldade contra o Santo Guerreiro e o Terra em Transe. Então as cópias eram precárias. A primeira pessoa que se interessou pelo filme não fez uma restauração propriamente, foi uma recuperação, foi o Martin Scorsese, que ele é ardoroso fã do Glauber, ele tem uma cinemateca particular, então ele na época ele bancou um trabalho de recuperação das cópias do Dragão e do Terra em Transe. Eu tive uma oportunidade de entrevistar o Scorsese para o DVD lá em Nova York, e ele se preparou para a entrevista, levou tudo anotado, e ele contou que ele exibia, ele exibe sempre os filmes do Glauber para os atores quando vai fazer um filme, como modelo de interpretação. Caramba, aí ele sabia decorar as cenas, ele falava assim, ele tinha na época uma fita cassete com a trilha sonora do Dragão que ele levava no carro, que ele costumava também mostrar para os amigos, tinha uma hora de admiração. Então foi o primeiro trabalho de recuperação. Aí teve você vê como é que foi importante esse incentivo que teve na época, que foi o cinquentenário da Petrobras, não sei quantos anos, que eles decidiram apoiar 3 artistas brasileiros, Portinari, Glauber e Joaquim Pedro. Então teve um patrocínio que possibilitou a restauração na época. E não tinha tecnologia no Brasil, aí os laboratórios, o Mega e o Casablanca, tiveram que construir um espaço tecnologicamente atualizado. Foi muito legal aí, que restauraram outros filmes. Aí esse patrocínio secou e até hoje não tem mais nada sendo recuperado no Brasil. Vários clássicos. Macunaíma, então, Joaquim Pedro de Andrade. Então foi um trabalho quadro a quadro, porque teve que ser produzido um novo negativo a partir de... Você também participou da recuperação, da restauração do Macunaíma? Não. Acompanhei de perto, mas não. Isso foi feito os filmes do Glauber foram feitos no Mega, no estúdio Macunaíma, lá em São Paulo, na Casablanca, Teleimage. Mas tinha ali uma comunicação, né? Tinha uma troca. Mas era tudo novo, entendeu? Era muito... Então um equipamento estava chegando, tudo. Mas a gente fazia quadro a quadro, sabe? Tem sequências, ficava lá uma semana, ia atrás de uma cópia. No Dragão teve um caso muito interessante, que faltava um fonema da canção Carinhoso, que é cantada pelo Carvana e pela Odete Lara no momento do filme. Aí faltava um fonema, meu coração, acho que era o são, e nada de a gente achar uma cópia. Aí um dia eu pesquisei na internet e achei uma cópia pirata da RAI. Aí a gente foi lá e pescou o fonema e colocou no filme. E coisas assim. E aí o som foi graças a uma cópia, uma TIC que tinha na Cinemateca, que é um modelo antigo de fita, mas que tem uma dimensão da largura da fita, que até hoje alguns estúdios dos Estados Unidos ainda usam o Matic como base de captação de som. Então, graças a essa cópia em vídeo que deu para trabalhar o som, porque era um filme colorido, era mais difícil. A restauração do Dragão foi feita em Londres, porque lá tem um dos maiores especialistas brasileiros em restauração do mundo, é um brasileiro chamado João Sócrates. Ele restaurou todo o acervo da Rainha, lá de vários filmes do Murnau, o Coraçado Potemkin, que é um brasileiro que trabalhou na Cinemateca, foi para Londres, abriu um laboratório, Prestec. Então a gente foi lá, porque ele podia trabalhar a cor, ele já conhecia o filme. Então foi um trabalho muito mais cuidadoso ainda e minucioso quadro a quadro, porque aí para trazer a cor, que era o filme tropicalista, né? O Dragão já é um filme que, junto com Macunaíma, né, 69, já é um outro momento ali, considerado um dos últimos filmes do cinema novo. Mas esse, o Caetano, todo mundo considera o Terra em Transe o precursor do tropicalismo, interessante. Mesmo sendo em preto e branco. Mas tinha toda essa coisa da carnavalização, da banda sonora, essa forma livre, né, de tratar a realidade, né, de uma maneira fabulosa. Por isso que a Marguerite do Rafa fala que é uma ópera fabulosa. Pensar a cultura, né? Exatamente, e num tempo, trabalhando a simultaneidade, isso que você falou, de repente, né? Você tem diálogos acontecendo ao mesmo tempo, né? Tem uma ruptura temporal, né? Aquela cena do lavrador, o Jardel está lá num apartamento e eles, né, se comunica
fora do campo, né, em outro espaço. Então tem uma ruptura de espaço-tempo no filme. O filme é muito livre, né, nesse sentido. E é isso, quer dizer, é antropofágico, porque, né, usa candomblé, com jazz, com ópera, samba, né? E aquela escola de samba é o Nido de Lucas, é muito interessante. E eles ficam ali, né, naquela coreografia, né? Diz que eles ficavam durante a filmagem o tempo todo. Eu estava lendo sobre isso, quais foram as sequências mais difíceis de filmar, né? A da orgia, diz que ele deu um porre mesmo, Glauber. Todo mundo, menos no Gibi. Você não pode ver. Ele na câmera. Aquela orgia estava muito realista. Não é? Chamou as grandes vedetes da época, da Lene Glória. Parecia a Norma. Irma Álvares. Não era a Norma. Não, ela não está ali, não. É da Lene Glória. Que parece. Irma Álvares. Parece. E ali, e ela coloca são panos, né? Elas vestem. Então tem toda uma coisa interessante do figurino. E o Edson Machado. E aí essa coisa, porque essa festa aí, né? Ela é muito, assim, avançada. Né? E os diálogos são incríveis, né? Ali tem um diálogo do Paulo Gracindo que ele diz assim: decreto o estado de alegria permanente em Eldorado. Para mim isso é um axé, né? Está antevendo o surgimento do axé, essa coisa otimista, alegre da música, o tempo todo, né? E aquela libertinagem também, né? Aquela liberalidade toda que eles viveram ali naquela festa ali. Não, e os diálogos são incríveis, porque ali eles é um diálogo trágico, né? No meio da orgia. Você vai ser... Eles começam a ironizar as guerrilhas, né? Uma coisa cáustica, os diálogos. Tem a orgia, mas tem o que está sendo dito. Você vai ser o dono, vai dirigir a televisão, o outro, sabe? Ali acontece coisas, né? Da política, né? As artimanhas na orgia, né? Essa política é uma orgia também. É uma metáfora, né? O Golbery, que dizia que uma vez ele falou que o poder era afrodisíaco. Olha a declaração do Golbery. Que canalha. Você vê como... Não, enfim, né? Interessante a forma de ver a política nesse filme, né? Porque o Glauber fala que é um filme sobre política, né? Um espetáculo. É político, mas não é... Não é assim, é diferente. Você vai fazer um filme político, uma coisa é você fazer um filme sobre o poder, né? Ele disseca a estrutura do poder. Então, eu acho que você pode... Não é um interesse circunscrito. Tem uma expressão que eu gosto muito que se fala... quando diz assim, um filme é datado. Aquele filme é datado. Ele serve como uma data, né? Você tem um filme impactante, mas passou aquela data, ele envelhece. Esse filme não, você entende a lógica do poder no lugar imaginário, né? Por isso que eu acho complicado. Mas é muito humano também, né? Sim. Por isso que não... Claro, mas você faz um filme Cidade de Deus, ele precisa ter aquele nome daquele bairro, ele precisa se apropriar daquele lugar. E aí, sabe, eu acho que tem um certo oportunismo, né? Essa coisa de um marketing social, de você ter que fazer naquele lugar para dar uma impressão. Ele cria um país, Eldorado. É fictício, né? Entre aspas, né? Porque não então, é como se fosse. mas se você, sabe, eu acho isso genial. Se você... Serve para todos. Tem um filme do Buñuel chamado Ambiciosos, que tem também uma outra proposta. Mas a gente passou aqui outro dia, foi o São Bernardo, né? Do Leon Risman, que também a gente se identificou muito, a gente ficou conversando bastante depois, porque como ele está atual também, né? Sim. São Bernardo, né? É que ele é um filme Eisensteiniano, né? Todo calculado. Aí, assim, não ficou datado também, né? Não ficou datado. É incrível, tem esses filmes que atravessam o tempo, né? Porque estão preocupados em pensar ali, né? Não aderir a nenhuma data, nenhum detalhismo circunstancial, né? Isso é interessante, né? O cara está visionário ali, né? Está pensando no país mesmo. E esse momento que o Brasil está vivendo também ressuscitou, né? Ou vamos dizer assim, os esqueletos saíram do armário, né? Aí os fantasmas estão à solta aí, né? Sim. Então, assim, a gente está revivendo tudo isso que o Glauber já escancarou ali, né? E a gente está revivendo isso. Vem revivendo desde lá. Não, mas eu digo que quando voltou a democracia, né? Ou vamos dizer assim, esses esqueletos foram para o armário, agora os esqueletos saíram, né? Estão aí aterrorizando.
Agora você... tem uma coisa curiosa nesse período, assim. Claro que a gente fica, né, tem uma frase, esquecer horizontes. Você fica meio sem horizonte agora, mas a gente vive um período interessante, eu acho, de aproximação das pessoas. As pessoas estão se juntando agora, mas o que a gente vai fazer? Eu sinto isso. Não sei se vocês sentem uma vontade, uma necessidade de encontrar uma luz, né? Porque senão o abismo está aí. Então tem um fenômeno no país solidário, interessante como contraponto, sabe? De buscar alternativas, que dá alguma esperança, né? Tem um didatismo também presente agora. Um didatismo presente agora, que eu acho que para a grande maioria, acho que nunca a situação que a gente viveu foi tão didática quanto agora, né? Espero que no ano que vem porque também tem um lado, veja bem, a gente vivia numa época de sombras, né? Era tudo meio camaleônico, né? Essas figuras agora que estão se revelando, assumindo as suas escrotices, elas estão publicamente se expondo. Isso não acontecia, né? Então, os acordos palacianos, assim, agora esses caras estão se posicionando, então eu espero que haja uma seleção natural da espécie. Eu vejo... Que porra, pelo amor de Deus, agora você vê, o cara é aquilo. Eu sou de direita. Antes de falar que ser de direita, ninguém admitia que era de direita. Agora você vê um grupo que começa a se defender que a direita é interessante. Pessoas que eram meio camaleônicas, né? Que estavam ali oportunisticamente, em cargos, ocupando, fazendo alianças, e agora parece que também, né, a coisa, tem um lado aí da coisa que, claro, que tem um prejuízo cultural, social terrível. Mas se for um aprendizado, né, Milton? Se servir como aprendizado, principalmente para as novas gerações, né, que estão surgindo aí, jovens, né, que estão mais atentos à questão, porque a realidade ela sempre foi despolitizada no Brasil. Agora parece que quando você começa a falar de política, isso está tão evidente, né, que as pessoas começam a tomar posições radicais, né? Não, e é tudo muito rápido, porque quando surgiram as manifestações, né, agora tem um novo fenômeno de não ter líder nas manifestações. Tudo, e agora? Passou, e aí? Vai ter que ter líder. Sabe, a gente viu uma certa euforia, que tinha um movimento diferente acontecendo. Vai ter que fazer política, não tem jeito. Joel, também não tinha presença de nenhum partido no início. E também não tinha nenhum sindicato puxando nada, né? Espontâneo. Sim, mas esse espontâneo, de repente, aí só faltou... deriva... só faltou um objetivo, né? E esse momento que a gente está vivendo agora, eu acho que é o momento que você está falando que as pessoas estão se aproximando para a construção coletiva de alguma coisa que seja uma saída para essa situação. Não, tem que ter, né, alguma... E a gente parece que desaprendeu a construir o coletivo, né? E é interessante que o cinema, eu conversando com as pessoas, né, que realizavam filme nos anos 60, tem a Raquel Gerber, que estudou muito Glauber, ela dizia que tem um livro interessante sobre ele chamado Mito da Civilização Atlântica. Ela dizia que o cinema ocupava naquela época o lugar das ciências sociais. Então um realizador, ele se sentia um cientista político também. Então tinha um pensamento. Depois de um determinado momento, dos anos 80, virou um profissionalismo, um produto. O filme virou um produto. Tanto é que hoje, quando alguém vai elogiar um filme, o significante mais usado é: o que você achou do filme? O filme funciona. Entendeu? Está ligado ao campo da eficácia. Você dá dinheiro. Funciona em relação aqui, né? Ou senão o filme é redondo, o roteiro é bem amarrado, sabe? São todas de uma ordem do controle, da eficácia. Então, é um produto. Entendeu? Que pode ser ideológico ou não, mas é um produto. Então é estranho, né, isso? Então, perdeu esse lugar, né, de uma construção do conhecimento, né, um filme como uma expressão poética, política, né? Então, pode ser que agora tenha mais espaço, né, através dos coletivos. Dessa garotada, eu tenho uma vivência assim, que para mim mostra muito claramente isso que está acontecendo, porque em 64 eu tinha 10 anos, eu tinha 14 anos, então era criança dentro daquela ditadura. Depois
tive 3 filhos muito próximos assim, que hoje estão 42, 40 e 38 anos, que viveram a saída depois da ditadura e aquele período que teve lá no bom, mas também as coisas eram mais escondidas. E depois tive um que agora está com 12 anos, né? Esses 12 anos, ele sabe tudo. Porque ele sabe que política é sacanagem direto, tudo que é bandido. Ele sabe tudo. A gente já teve umas experiências aqui no mês passado, durante um feriadão que teve, apareceram 4 garotos aqui, sentaram aqui na frente. Eu estava aqui. Você estava nesse dia? Você viu que quando acabou o filme, qual foi o filme mesmo, hein? Era... Foram uns curtos, não foram não? Não, foi um longa. Eles ficaram até o final do longa. Era um longa brasileiro. Pro curta, porque teve 2 curtas antes que... Não, esse do curta foi uma menininha que sentou aqui, que ela também falou assim, olha, eu perguntei assim, o que vocês acharam do filme? O Guilherme estava lá nos Estados Unidos. Aí a menininha falou assim, eu achei chato. A menininha. Aí eu perguntei assim, mas qual a parte que você achou chato? Todo o filme. E ela foi um desses exemplos dessa juventude, dessa geração que está vindo aí. E os garotos sentaram aqui, ficaram até o final, 2 foram embora. E os que ficaram participaram do debate. Eu não me lembro, era um filme nacional, não me lembro de qual. Não. E tinha da locadora. Acho que foi... foi o da locadora. Agora tem uma reação que eu acho interessante, que é a pessoa, quando um filme tem uma repercussão, né? Porque surge um filme brasileiro, tipo Cidade de Deus, aí eles falam, aí a reação do público é assim, nem parece filme brasileiro. Que é o modelo, né, disso, né? Alguma coisa com muitos efeitos, aquela coisa pirotécnica que tem uma qualidade virtuosística. Esse seria um modelo, um desejo, né? Que isso sempre acompanhou a história, desde a Vera Cruz, que era a Hollywood brasileira. Às vezes você pega um táxi lá em São Paulo, aí você trabalha com cinema? Trabalha. Pois é, os americanos não deixaram fazer a nossa Hollywood aqui, a Vera Cruz. Tem esse inconsciente de um modelo de cinema que, sabe, assim, né, no mesmo padrão, que nem parece filme brasileiro, porque a gente não consegue fazer que nem eles, né? Sendo que o modelo que deu mais certo no Brasil foi justamente o cinema novo, o cinema marginal, que era feito com poucos recursos, né, com uma linguagem muito mais... O Mazzaropi também era hiper popular, né? Agora, mês que vem... Aliás, a Vera Cruz resistiu a produzir, só produziu ele no final, porque achava uma coisa vulgar. Que a Vera Cruz queria aqueles, né, filmes de reconstituição, aquele glamour, aquela coisa, né, do 400ão paulista e tal. E de repente, começou a ter necessidade de público. O Cangaceiro, que deu muito público, e depois produziram o Mazzaropi, que arrasou, né? Agora, a maior bilheteria do mês que vem tem uma porno chanchada, né? A vida amorosa de um padeiro, né? Chega a ser porno chanchada. Tô brincando. Tem uma certa ingenuidade. Thiago que indicou e parece que... É de 75, né? Mas o título é um pouco... uma pegada assim. Estava lembrando de umas questões do filme que eu queria comentar, que é o seguinte, em relação à interpretação, o método do Glauber, né? Nesse filme, no Terra em Transe, ele usou um método chamado método do cochicho. Né? Porque ele fez o roteiro de 700 páginas, mas todo o esforço é desconstruir o filme. Então ele dizia que 1 minuto antes de filmar ele não tinha certeza de colocar a câmera. Então tinha o roteiro, né, que era a base, né, mas depois ele improvisava. Tanto é que a cena do senador dançando, o senador ali, o ator que é o Modesto, não conseguia decorar o texto. Então foi uma solução ele dançar. Ele improvisou e aí ficou mais genial do que se ele soubesse o texto. Entendeu? E então a técnica do cochicho é o seguinte, ele chegava num ator, no Jardel Filho, e dizia, olha, a hora que a Glaucia chegar e falar aquela frase, você vai lá e responde com aquela. Ia na Glaucia e falava o contrário. Aí a câmera saiu, ficava esperando a deixa, que não acontecia, tinha que improvisar. Aquela cena do Paulo Autran, que ele começa a falar tal, ele errou, era históricas tradições, histéricas tradições, ele ficou melhor ainda. Histérica, tudo isso vai... E tem um momento assim, delicado do filme que o
Carvana estava meio travado, o Glauber, antes de rodar, deu um tapa no rosto dele. E ele eram muito amigos. Aí ligou a câmera, depois pediu desculpa, falou, não precisava. Porque o Carvana começou a chorar e tal. Mas ele chegou nesse ponto de ele levava essa exacerbação ao extremo. Né? Tem atores, por exemplo, o Francisco Milani, que também veio do Teatro de Arena, que era um ator super politizado. Tem um momento que no DVD ele conta isso, a gente entrevistou o Milani. Aí disse que o Milani queria entender o personagem dele. Não, mas eu queria saber o sentido. Não é pra entender. Aí disse que ele chegou assim, chega um pouquinho, ele falou assim, ó. Essa é a indicação do seu personagem. Você se vira para entender. Mas é porque vem dessa escola, né? Que é a escola do texto, Arena, entendeu? E ele juntou essas pessoas. Um eram mais, né, ligados ao improviso, mas o Paulo Altran também quase despediu do filme, ficava lá, sabe? Era engraçado, tinha esses conflitos que ele ia incorporando, mas sempre tentando desconstruir, sabe? Fazendo deslocamentos. Né? Exatamente. Não, mas levava ao extremo, o cara ia cansava, ele falava, eu precisava levar a exacerbação depois que... E a coisa da ópera, né? Um exagero, até virar música. Então isso eu acho incrível. Não caricatura, né? Tanto é que aí cabe, né? Você vê aqueles momentos mais eloquentes, cabem no filme, que ele põe a música e aí fica uma coisa meio patética. Tem um patético dentro do filme. Se fosse outra música, se fosse uma coisa mais solene, não teria. E no Glaucius, esse filme que eu fiz a partir da... Eu utilizei 13 minutos de sobras que não entraram no filme. E uma coisa que eu percebi nas sobras do Terra em Transe é que o Glauber ele pensou num outro caminho na montagem. Eu encontrei vários planos bem mais antonionescos, lentos, sabe, de planos assim dilatados, que ele num determinado momento ele optou por uma coisa mais fragmentada, né, que eu acho que tinha a ver com essa atmosfera da época, né, mas ele também muito influenciado ali pelo cinema europeu. Ele filmou também um material que ele podia ir por um outro caminho, né, muito mais existencialista. E influente também, né? Não, totalmente. Esse filme, por exemplo, ele considera, isso que eu acho incrível também na trajetória dele, ele fala assim, Deus e o Diabo é um filme muito romântico. Esse filme agora não tem nada a ver com... Deus e o Diabo é um filme que tem influência do Westner, John Ford. Esse não quero influência de ninguém. O Terra em Transe. Esse vai ser um filme pessoal, que eu vou colocar a minha expressão. A gente sabe essa visão que ele tem. Quando ele, no Dragão da Maldade, ele ganhou o prêmio de melhor direção em Cannes, né, que estava no auge, apareceram vários produtores oferecendo propostas para ele. Ele poderia virar um Bertolucci se ele quisesse. Ele falou, não, eu quero ir para a África fazer um filme. Ele foi fazer o Leão de Sete Cabeças, que ele tinha a ver com o projeto dele. Ele recusou em Hollywood, recusou Cannes naquele momento. Né? Ele concorreu com Easy Rider, com Rublev, do Tarkovsky, ganhou a melhor direção. Então ele optou por um projeto político, ele precisava ir lá nos mitos fundadores da cultura brasileira na África. Sabe, essa coisa é muito incrível, a coerência, né? O cara tem uma obra que ele não vai reproduzir o que deu certo. Porque muitos autores, né, encontraram um lugar e se acomodam ali, vão fazendo filmes meio parecidos, né, para criar um estilo, e não vai rompendo com o seu próprio, sabe? Então no Dragão também ele retoma o personagem do Deus e o Diabo, que já no tempo, né, moderno, aí tem questões, o desencanto com a política. Então se você for ver os filmes como um todo, tem o desdobramento e um filme conversando com o outro. Isso é muito interessante para assistir o conjunto da obra. Esse roteiro pode ser lido? Então, tem esse roteiro, até recentemente. Tem uma publicação que está fora de catálogo, que foi o Orlando Senna que organizou, Roteiros do Terceiro Mundo. Lá tem o roteiro do Terra em Transe, que não tem nada a ver com o filme. Não, mas depois tem o de 700 páginas que existe, tal, no Tempo Glauber, mas esse é incrível, nem personagens, coisas que não tem absolutamente. A gente fez uma leitura lá no Parque Lage,
do roteiro, eu falei, como ele reconstruiu o inteiro. Saiu nesse livro. Não, mas são roteiros diferentes? São, 60 e... completamente. De personagens que não existem, é muito interessante. Eu acho que o que acontece muito é isso, né? Às vezes você vai participar de uma coprodução ou de algum concurso, você faz um roteiro ali, né? Para uma demanda. Depois ele, eu acho que passa muito tempo, ele vai reformulando. Eu tenho a impressão que é isso. Que ele foi... Sabe quem que ele tinha pensado? O primeiro ator para o filme, Alain Delon, para fazer o Paulo Martins, o papel do Jardel Filho. Aí não conseguiu ver, ele sempre sonhava coisas maiores. Aí depois chamou o Tom Jobim. Aí não conseguia ser, ele achava, podia ser interessante, como figura, mas como ator. Aí foi no Jardel. É muito interessante, né, ter pensado, Alain Delon, já estava pensando Tom longe. Jobim, Os atores que ele tinha pensado. Também para o Delon não veio, né? Exatamente. Ficou bem melhor. Não, é verdade. Tem uma chave do filme que eu acho interessante a gente destacar, que é o poema do Mário Faustino. Parece Né? Que ele fala que não foi possível firmar o pacto entre a alma pura e o cosmos sangrento. Aí ele já foi nessa ternura, né? Tanta ternura, tanta violência, tanta ternura, uma coisa assim. Gladiador, defunto. Isso é uma chave interessante, porque é justamente, né, o momento do poeta que é romântico, e depois ele se suja na política, aí volta, aí chegará no momento que ele está tão enredado, né, dos acordos, Sabe o nome desse poema? Por acaso você sabe o nome dele? Não, eu acho que acha, né? Porque o Mário Faustino morreu com 33 anos, cara. O cara publicou acho que 2, 3 livros. Morreu muito jovem no acidente de avião, né? E esse também é um poeta incrível. Ele era editor do JB, depois ele veio para o Rio, acho que ele é não sei se é do Piauí, ele é de um estado lá na Nordeste. E ele veio e morreu muito jovem, né? Então acho que tem 1 ou 2 livros só. Tem um livro dele de teoria que é muito bom, chama Poesia e Experiência, que é um livro teórico. E saiu recentemente um livro dele, reeditado. Mas essa cena também é lá nas antenas lá do Sumaré, né? Sumaré. Agora é incrível essa mise-en-scène, né? Como ele compõe, olha. Né? Tem esse personagem olhando as falas, cada um está dizendo uma coisa também, né? Olha que incrível. Uma coisa que eu gosto é uma coisa de observação de diretor, né? É o uso brilhante que ele faz do zoom. Que o zoom é um recurso muito questionável no cinema, né? É considerado uma coisa preguiçosa, né? O zoom, para quem não sabe, é quando você faz uma aproximação com a câmera sem sair do lugar. Então o zoom, ele suga o fundo da imagem, né? Então você faz o zoom in e zoom out. E em geral é mais elegante você se aproximar, né? No carrinho, do objeto, né? Mais sutil. Mas ele faz o uso brilhante aqui. Tem várias cenas com zoom, aquela do lavrador, que ele se aproxima aqui também, tem uma que ele chega e afasta. Então ele faz, você vê. E essa coisa do zoom é muito interessante, tem um filme do Visconti, Morte em Veneza, que ele usa de uma maneira brilhante, que é para mostrar a impotência do personagem, né, que tem ali um desejo, né, homoerótico por um garoto, ele não pode sair do lugar, então vai o zoom, olha. Isso é uma grande sacada, sabe? Que ele não consegue chegar até lá, então é uma coisa interditada. Agora, em várias cenas também, os personagens olham direto para cá. Tem esse momento de quebrar a parede. Não é muito comum, né? É um comentário, né? Que quebra, né? A história da quarta parede. Olhando para câmera. Olhando para o público, para o público, né? Não, e essa sequência também é genial, quando ele fala, a luta de classes existe, qual é a sua classe? Porque o cara se coloca como de esquerda, né, o empresário. Eu sou um homem de esquerda. Pô, mas a luta de classe, qual é a sua classe? Isso é de uma ironia cortante, né? O personagem do Paulo. Essa coisa do olhar, coloca o espectador dentro do filme. Né? E do Paulo Altran é interessante, eu fui fazer uma entrevista com ele para o filme, né? Primeiro, conversei com ele, ele falou coisas incríveis, que nessa sequência
da reportagem, diz que chegou um momento que ele mordeu a folha lá no jardim, aí o Glauber, é isso que eu quero, e não sei o quê, uma pena que não usou. Mas aí eu fui entrevistar o Paulo Altran, aí ele começou a interpretar, ele tinha toda a marcação da entrevista, ele interpreta a entrevista, olha para o momento certo da câmera, ele não fala nada daquilo que era humanamente interessante, porque o cara é um ator. Então você vê, aí, na entrevista ele está sendo ator, está preservando a imagem. Não, porque Glauber tem um filme que foi feito no roteiro, outro na montagem, outro no... Ele tinha todos os tempos, aí fui ver outras entrevistas, olha, todos iguais. Porque ele fala, vou me defender, né? Eu já tenho aqui o meu recado, cuido da minha imagem. Você vê como é relativa essa coisa da entrevista, você pode fazer a sua performance, né? É verdade. Em geral. Tinha personagem na entrevista. Né? Exatamente. Personagem. Então eu falei, pô, fiquei frustrado. Falando daquele jeito. Aquilo que era fascinante.